Isso mesmo. Deixa eu chegar um pouquinho mais para cá. Isto. Galerinha que está aí em casa, está me escutando? Dá um oi para mim aí no chat, só para saber se todo mundo está me escutando de boa. Está escutando? Ok. Alguém poderia abrir o áudio aí, falar alguma coisa? Falar, nossa, professor, como você é lindo. Só para saber se... tá. Bom dia. Isso, aí. Lindo, o senhor já sabe. Só que não está saindo na caixa de som, está saindo só aqui. Eu acho que o problema é a minha saída mesmo de áudio aqui. Maravilha. Vamos que vamos. Todo mundo aí em casa preparado? Caderno, caneta colorida na mão aí. Gracinha, gente. Isso. Bora lá. Vamos que vamos, então. Bora trabalhar aqui. Turma, hoje a gente vai falar um pouco sobre os tipos de ângulos e as suas nomenclaturas. Essa parte aqui, na verdade, é para quê? É só para a gente não ser pego no meio do enunciado com aquela velha história. Nossa, eu lembro de ter visto isso daí em algum lugar, mas não lembro o que é. Porque o cara, quando ele quer dificultar um pouquinho mais o enunciado, ele pode sim usar essas nomenclaturas e aí o aluno, às vezes, se perde nelas. Outra coisa, vocês já viram aqueles enunciados? Deixa eu chegar esse aqui um pouquinho mais para trás, porque senão o povo não vai ver minha cabeça. Aí. Pronto, sem derrubar. Aí. E aí, o que acontece também? Aqueles enunciados onde o cara me dá um texto, e aí, no texto, para poder fazer a resolução, eu preciso fazer imagens. Ou seja, eu preciso construir aquela imagem para poder trabalhar a resolução. E aí, às vezes, o cara fala lá assim, sobre o ângulo obtuso. E aí o aluno olha e fala assim, o que é obtuso mesmo? Né? E aí, às vezes, o aluno se perde na resolução por causa de um conceito simplesinho daqui de trás da geometria plana. Então, tipos de ângulos. Nós vamos lidar praticamente com 4 tipos de ângulos aqui. O primeiro deles, o ângulo agudo. Professor, o que é mesmo um ângulo agudo? Um ângulo menor do que 90 graus. Então, eu tenho aqui um ângulo que eu vou batizar ele pelo nome de ângulo alfa, e a característica é essa, ó, ele é um ângulo menor do que 90. Todo ângulo menor do que 90, ele é chamado de ângulo agudo. Professor, mas aí tem aquele que é igual, que inclusive tem até um símbolozinho para representar ele, né? Esse ângulo aqui, ele é um ângulo de 90 graus. Quando ele é exatamente igual a 90, ele é chamado de ângulo reto. Por isso que nós temos o triângulo retângulo, que é o triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Nós vamos chegar lá na frente na nomenclatura dos triângulos e você vai ver que essa nomenclatura tem tudo a ver com o nome do ângulo que a gente tem ali dentro. E temos também os ângulos obtusos. O que é um ângulo obtuso? O obtuso é quando nós temos um ângulo que ele é maior do que 90, mas ele tem um limite lá em cima. Ele não pode ser 180. Então, na verdade, é um ângulo que é maior do que 90, não pode ser maior ou igual, porque se for igual já não é obtuso, é reto, e ao mesmo tempo ele precisa ser menor do que 180. Por quê? Porque se o ângulo for exatamente igual a 180, então ele já não é mais obtuso. O ângulo que é igual a 180, ele é chamado de ângulo raso e ele é representado pela meia volta. Tá? Esse ângulo aqui é o chamado ângulo raso, onde eu tenho ele exatamente igual a 180 graus. Isso daqui é uma noção muito bobinha, muito simples, muito prática e que constitui a base do que a gente vai trabalhar também aqui para frente.
Nossa, professor, mas a gente está trabalhando um monte de conceitos tão bobo. Estamos. Mas esses conceitos é que formam o alicerce da geometria plana. É em cima deles que a gente vai construir aí um monte de andares. Beleza? Simples a nomenclatura? Agora, professor, aqui a gente já começa a ampliar um pouquinho mais o grau de dificuldade. A partir de alguns ângulos aqui, nós temos uma nomenclatura que também aparece em alguns problemas e que pega muito aluno desprevenido por aí, que é a ideia de complemento, suplemento e replemento. Então, copia rapidinho aí, para a gente pegar e falar sobre essas três ideias. Complemento, suplemento e replemento. 2 minutinhos aí para vocês copiarem, porque o espaço do quadro aqui é pequenininho para poder... Maior que 180, a gente só tem a ideia de ser replementar. Isso aí é a ideia de 2 ângulos formando 360. Mas a ideia para... tem um ângulo de 230. Ele é um ângulo replementar. Só isso que a gente vai falar agora. Essas daqui são as 4 ideias que a gente vê com mais frequência. E assim, mais frequência, obtuso, reto e agudo. Que aí a gente vê dentro dos polígonos essas formações desses ângulos acontecendo. Porque dificilmente não, nunca, você vai ter dentro de um polígono um ângulo maior do que 360. Você vai ver isso na geometria de Escher. Na geometria de Escher, que é em cima de uma esfera, aí lá sim você tem a formação de ângulos maiores do que 360 graus. Só que lá na geometria de Escher, por exemplo, a gente tem aqui na geometria plana euclidiana, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, né? Na geometria de Escher pode dar 540 graus. Porque aí você desenha uma superfície triangular em cima de uma superfície esférica. Aí lá os conceitos são todos ampliados. Mas a gente não vê geometria de Escher nem no ensino médio, nem no superior. Para você trabalhar com geometria de Escher, só se você for fazer um mestrado ou um doutorado na área de geometria. Quem vai fazer? Ah, não? Esquece isso. Beleza? Bora avançar um tiquinho? Olha só, professor, 2 conceitos que a gente vê aparecer aqui e sempre em problemas são as ideias de complemento, suplemento e replemento de um ângulo. Complemento, suplemento e replemento. Olha só, o que é o complemento, o suplemento e o replemento? Aí fora, quando você está malhando, você vai lá para a academia, malhar perna e bunda, principalmente as mulheres, e os homens malham só braço e peito, né? Nunca vi isso. É os opostos, né? Mulher só perna e bunda, homem só braço e peito. Aí você está lá malhando, pesado, aí seu instrutor chega em você e fala assim, mano, aquela vozona grossa, né? Mano, se você quer ficar bombadão, você tem que tomar um fogo. A ideia que você tem na cabeça é o quê? Suplemento é uma coisa que está faltando para o meu organismo para ele ter o resultado desejado, não é isso? Justamente essa ideia é a ideia que eu quero que você tenha aqui na geometria. Falar de complemento, de suplemento e de replemento é ter na cabeça a ideia de o que está faltando. O que ainda eu não tenho aqui? O que eu ainda preciso? E aí, quando se fala de complemento, eu tenho a ideia de o que está faltando para completar 90. Então, no mínimo, para se falar de complemento, eu preciso ter 2 ângulos.
Professor, então eu preciso de somar pelo menos 2 ângulos, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 10, não tem problema. Mas isso daqui tem que dar 90. Então, quando a gente fala assim, ó, o complemento de um ângulo, complemento de um ângulo, o que precisa vir na minha cabeça? O complemento de um ângulo é eu fazer 90 menos o ângulo que você quer saber o complemento dele. Quer ver tanto que essa ideia é intuitiva? Agora que eu te disse isso, quem que é o complemento do ângulo de 50? Que continha que você fez na cabeça? 90 menos o ângulo que eu te disse. Qual que é o complemento do ângulo de 20? A continha que você fez na cabeça não foi essa? Complemento do ângulo de 70. Você não fez 90 menos 70? E se eu vir para você e falar assim, ó, o complemento de um ângulo, e não te falo que ângulo que é? 90 menos o ângulo que você me disser. Simples a ideia, não é? Quando nós estamos trabalhando com complemento, a figura, a ideia que nós temos que ter na nossa cabeça, se for necessário desenhar a situação, é essa daqui, ó. Eu tenho que ter o ângulo de 90 e, no mínimo, o cara repartiu isso daqui em 2 pedaços. No mínimo. Então, tem algum pedaço aqui e tem um outro de cá. Professor, ele pode ter repartido em 3? Pode. Não tem problema nenhum. E aí o cara pode te dar nomes para esses pedaços, mas você sabe o quê? Que independente de quantos pedaços forem, você vai somar tudo e tem que dar 90 graus. Se o problema está trabalhando com a ideia de complemento. Professor, e se o meu exercício ali está trabalhando com a ideia de suplemento? Então, a ideia de suplemento muda simplesmente de 90 para 180 graus. O que a gente tem ali em mãos para poder trabalhar? No mínimo, 2 ângulos, no mínimo 2, e que juntos eles têm que somar 180 graus. Por isso que a gente fala assim, olha, esse ângulo e esse são suplementares. Quer dizer que juntos eles formam 180. Professor, mas o cara pode trabalhar com 3 ângulos? Pode. Com 4, com 10, com quantos ele quiser. Não tem problema. E quando ele menciona num problema por escrito, essa simples frase aqui, ó, o suplemento de um ângulo, e não te especifica que ângulo que ele quer. Por exemplo, o suplemento do ângulo de 150. Quem que é? 150. Quanto que falta para 180? Que continha que você fez na cabeça? 180 menos o ângulo que você me disser. Quem que é o suplemento de 100? O suplemento de 50? E se eu não te falar o ângulo? 180 menos x, menos alfa, menos a. Aí a incógnita é você que dá o nome para ela. Beleza? Professor, em termos de figura, o que eu vou ver aparecer? Você vai ver aparecer um ângulo raso, um ângulo de 180, e o cara vai picar essa figura em vários pedaços e vai te dar os nomes dos ângulos aqui, mas você sabe que independente dos nomes que ele me der aqui, essa figura representa no total um ângulo de 180. Simples a ideia, né?
E o mesmo acontece para os ângulos replementares. Só que para um ângulo ser replementar, a figura a ser trabalhada, a base que eu vou usar é a volta completa, 360 graus. Beleza? Copia aqui para a gente falar dos replementares, dos ângulos cuja soma dá 360. E isso daqui, turma, nós vamos usar demais. Horrores daqui para frente. Muito. Por enquanto, nós estamos aqui relembrando geometria plana básica lá do 6º ano. Ainda estamos na 5ª série. Pode. Por isso que eu volto lá no início, talvez para alguns tá assim, nossa, mas está um pouquinho demais. Exatamente. Estamos voltando lá no início, para depois ir aprofundar. Galerinha aí de casa, até aqui tudo tranquilo? Tranquilo. Gracinha. Então pronto. Teve dúvida, dá um grito aí. Ótimo. Posso apagar só o complemento ali? Vamos lá. Terceira e última ideia desse tópico aqui é a ideia de replemento. A ideia do replemento aparece, mas aparece bem pouco. Replemento. O que que a gente precisa ter como base aqui? Que o cara vai pegar 2, no mínimo, ou mais ângulos, e que a soma deles vai dar 360 graus. E aí, turma, de maneira análoga, quando se fala o replemento de um ângulo, o aluno precisa já, de cara, entender que a gente escreve o replemento de um ângulo assim, ó, 360, menos o ângulo que você me falar. Simples assim. Do mesmo jeito que nós fizemos para o 90, para o 180, a gente tem agora o 360. E aí, o que é a ideia forte aqui? Que a base da nossa figura, que a gente vai usar aqui, é a de um ângulo. Deixa eu ver se ele trouxe. Sumir meu compasso. Não, tá. A ideia aqui é nós trabalharmos agora num ângulo que tem que dar uma volta completa. Nós vamos brincar aqui com 360 graus. Então, aqui a ideia que a gente tem é isso aqui, ó. O cara vai picar o ângulo de 360 graus em vários pedaços. E aí ele vai te dar nome para eles, mas a ideia que você tem que perceber nessa figura é que, independente de quantos pedaços sejam, juntos, eles formam a figura do ângulo de 360 graus. Beleza? Então, a ideia é bem tranquila, bem simplesinha, e que a gente vai ver isso sendo aplicado nos exercícios daqui a pouquinho. A gente já entra nos exemplos. Professor, beleza, toda essa base aí, para a gente chegar onde? Preciso de mais um conceito só, aqui, para a gente poder entrar numa matéria um pouquinho mais interessante. Um outro conceito de geometria em relação a ângulos, que nós usamos muito, é o conceito de bissetriz.
Professor, o que é a bissetriz de um ângulo? Bissetriz, ela pode ser uma semirreta ou um segmento, tá? Ou uma reta. Então, a gente costuma, para escrever de maneira mais genérica, a gente diz que é uma semirreta. Agora, semirreta parece que tem 2 R's. Não, só tem um. Eu vou escrever do jeito antigo com hífen. É uma semirreta que divide um ângulo ao meio. Simples assim. A ideia de bissetriz é a mesma ideia de ponto médio. Só que o ponto médio ele divide um segmento no meio. A bissetriz ela é uma semirreta que divide o ângulo ao meio. Então, para ser ângulo, nós vimos que nós precisamos ter 2 semirretas de mesma origem, formando uma região geométrica que é chamada de ângulo. A bissetriz, ela simplesmente parte do mesmo lugar e divide esse ângulo ao meio. Exatamente. Os 2 ângulos aqui passam a ter a mesma medida. Então, se eu disser para você que esse ângulo aqui é um ângulo de 35, o outro aqui obrigatoriamente tem que ter a mesma medida. Conceitos bem simples, né? Todo esse referencialzinho teórico para a gente chegar onde? Na primeira matéria que realmente a gente vai trabalhar com continha e com a ideia, né, de trabalhar uma resolução daquele formato de puxa, eu vou ter que o enunciado, vou ter que resolver, vou ter que equacionar e chegar no resultado final, que é a ideia de ângulos formados no cruzamento de 2 retas. Então, copia aí para a gente entrar nessa ideia. Professor, Diga. como que escreve o ângulo gama? O gama, sim, ó. Gama, alfa, beta, teta, lambda, pi, sigma, por aí vai. Copiei aí. Agora a gente tem muita ferramentinha boa para poder começar a construir o nosso primeiro andar da geometria plana. Pode? Ô, professor, explica de novo. Que parte? Só a bissetriz. Da bissetriz? A bissetriz ela é uma semirreta, né? Assim, por força da definição a gente chama de semirreta. Mas, na verdade, eu posso ter como bissetriz também um segmento, ou posso ter uma reta que está passando ali cortando o ângulo. Então, a gente chama de semirreta, mas é por força de expressão. É uma semirreta que simplesmente vai dividir o ângulo no meio. Só isso. Então, o exercício, por exemplo, ele tem que indicar, ele tem que te falar se aquele segmento ou aquela semirreta é uma bissetriz. Então, acontece muito isso aqui, ó. O cara fala assim, aqui tem o ponto A, aqui é o O, aqui é o B. Então ele fala para você assim, ó, AOB é um ângulo. E OC é uma bissetriz. O exercício precisa te falar se é bissetriz ou não. Porque você não pode... Nossa, eu estou achando que esse negócio aqui está cortando o ângulo mais ou menos no meio. Eu vou usar como se fosse uma bissetriz. Não. Você precisa ter essa informação vinda do exercício. Porque aí é a partir dela que você pode afirmar isso daqui, ó. Que os 2 pedacinhos aqui, ó, são do mesmo tamanho. Ou seja, tem a mesma abertura.
Se o cara não falar que é bissetriz, você não pode presumir. Beleza? Beleza, professor. Tranquilo. Copiei aí. Posso apagar aqui no início? Pode? Vamos lá. Primeira ideia que a gente já vai começar a aprofundar e vai precisar desses conteúdos, desses conhecimentos para poder fazer conta. A ideia de ângulos formados no cruzamento de duas retas. Retas que se cruzam são chamadas de retas concorrentes. Retas que não se encostam são chamadas de retas paralelas ou reversas, tá? Se elas se cruzam, então elas são chamadas de retas concorrentes. Eu tenho aqui a reta R e a reta T. Essas duas retas se cruzam. Então, quando duas retas se cruzam, elas formam 4 ângulos. Cruzou, formou 4 ângulos. Olha aqui. O ângulo de vermelho. Esse de azul. Esse de verde. Dá-lhe porco. E o Palmeirense está feliz hoje. E esse de lilás. São 4 ângulos formados no cruzamento de duas retas. Mas, na verdade, esses 4 ângulos só possuem 2 características. E é aqui que a gente começa a aprofundar a nossa matéria. Vou dar nome para eles. O ângulo de vermelho, alfa, beta. O de verde eu vou chamar de teta. E esse de lilás eu vou chamar de pi. Pronto. Tá aqui os 4 ângulos. Primeira observação. Primeiro grupo de ângulos que são formados aqui. Vocês se lembram dessa sigla? OPV? O que significa a sigla OPV? Opostos pelo vértice. Turma, quem que são os ângulos opostos pelo vértice? Aqueles que estão um de costas para o outro, mas que têm o vértice em comum. Alfa e teta são OPV. Estão de costas um para o outro. Beta e o pi são OPV. Professor, então vamos escrever isso. Alfa e teta são opostos pelo vértice. Beta e pi também são opostos pelo vértice. Medivan, ok, eu olhei para a questão, olhei para a situação, percebi que eles são OPV, e aí? E aí que a característica marcante deles é essa, ó. Eles são iguais. Simples assim. Então, embora no cruzamento de duas retas, ou seja, com duas retas concorrentes, eu tenha a formação de 4 ângulos, eu sei que ali nós teremos apenas 2 medidas, porque essa e essa são iguais, essa e essa daqui também são iguais. Agora, eu não tenho apenas ângulos opostos pelo vértice aqui. Eu tenho uma segunda classe de ângulos. Quem que é a nossa segunda classe de ângulos aqui? Os famosos
ângulos adjacentes, ou seja, que estão um do ladinho do outro. Então, eu vou ter ângulos opostos pelo vértice e vou ter também ângulos adjacentes. Ângulos adjacentes, eles são aqueles que estão um do lado do outro. Prender isso aqui. Então, opostos pelo vértice, um de costas para o outro. Adjacentes, um do lado do outro. Esses adjacentes, que estão lado a lado, eles têm que obrigatoriamente possuir um lado, uma semi-reta em comum. Então, eu tenho aqui, exemplo, o alfa e o beta são adjacentes. Está um do ladinho do outro. Onde um termina, o outro já inicia. Onde um termina, o outro começa. Imediatamente. Só esses dois? Não. Olha ali. O beta e o teta. Onde um começa, o outro termina. O teta e o π também são adjacentes. O π e o alfa também são adjacentes. E turma, olha que gracinha. Quando eu pego os adjacentes, olha a figura que é formada quando eu junto os dois. Olha aqui. Que figura que é essa? Do ângulo raso. Então, qual que é a característica para ângulos que são adjacentes? Eles são, exato, ângulos suplementares. O que significa ângulos serem suplementares? A soma tem que ser igual a 180. Então, essas duas características já nos permitem juntar muita teoria numa situação só e começar a trabalhar a resolução de exercício. Beleza até aqui? Tá tranquilo? Copiei aí que a gente vai fazer alguns exemplos. Usando só essas ideias que a gente viu até agora. Galerinha de casa, esses dois conceitos aí, tá ok? Ótimo. Maravilha, então. Copie aí para a gente trabalhar os exemplos. Nessa aula vai dar tempo de a gente trabalhar só um. No próximo horário a gente trabalha os outros. Deixa eu ver aqui. Vai. Aqui, posso apagar a primeira parte? Bora colocar aqui nosso exemplo 1. Olha um probleminha, uma questão onde a ideia de nomenclatura pega a gente pelo pé.
Posso apagar o restinho ali? Para a gente finalizar então a nossa aula, olha esse exemplo aqui. Eu tenho um exercício que não tem figura, ele é simplesmente um texto. E eu preciso usar essa teoria que a gente acabou de trabalhar agora para poder desenvolver e desenrolar ele. A medida de um ângulo, ele te falou que ângulo que é? Não. Então, quando ele fala a medida de um ângulo, eu preciso dar nome, porque o exercício não me falou quem era. Se eu não sei a medida desse ângulo a partir de agora, x. Não conheço ele. Aí ele fala que a medida desse ângulo é igual. Olha que gracinha. Essa aula vai cair em 2 minutos. Oi? Ah, tá. A aula vai cair. Aí a gente para e volta no próximo horário. Olha, eu vou escrever do jeito que o texto está me mandando. Ó. A medida de um ângulo é igual ao quê? A quarta parte da medida. O que é a quarta parte? Pegar alguma coisa e dividir por... A medida de um ângulo é igual à quarta parte. Quarta parte do quê? Do seu suplemento. O que é o suplemento desse ângulo aqui? 180 menos ele. Esse ângulo, então, mede quanto? Que ângulo? Esse que ele não me falou quanto que era. Turma, de graça fazer essa equaçãozinha de primeiro grau aqui, não é? O que eu faço aqui primeiro? Quem está dividindo, vem para cá o quê? 4 vezes x igual a 180 menos x. As letras estão isoladas no lugar delas? Tá não, professor? Essa letra que está subtraindo vem para cá o quê? Somando. 4x mais x, essa parte é difícil. É isso. E esse 5 que está multiplicando, eu faço o que com ele? Turma, 180 dividido por 5. Vou ajudar vocês. Gabarito correto, letra? Pronto, morreu. Note que eu usei todo o meu conhecimento de geometria plana simplesmente na primeira linha da resolução. O resto todinho não tinha geometria plana sendo trabalhado. Aquilo que eu disse para vocês na aula de segunda-feira passada. Geometria plana é só para dar o início no exercício. É para fazer todo o processo de interpretação. Depois que eu fiz, equaçãozinha de primeiro grau vai matar 95% dos exercícios.